fator previdenciário é uma sistemática de cálculo que foi introduzida nas aposentadorias, né, a partir de 1999 e que vai levar em conta a expectativa de vida, a idade e o tempo de contribuição desse segurado. Então, o objetivo do fator previdenciário é acabar com as aposentadorias precoces, é levar o trabalhador a se aposentar mais tarde e com um benefício mais vantajoso. Então, o que a Previdência fez com essa sistemática de cálculo? Quando o trabalhador é novo e ele se aposenta, o benefício dele é menor, ele tem um impacto muito grande do fator previdenciário. Então, isso leva o segurado a fazer o quê? Vou trabalhar mais, né? E vou ter um tempo maior de contribuição. Enquanto isso, esse tempo de contribuição está crescendo, a idade também está avançando. Porque quando o trabalhador consegue atingir a idade de 65 anos de contribuição, no caso de homem, e 35 anos de contribuição, já não tem mais o impacto do fator previdenciário. Então, ele basicamente é introduzido nas aposentadorias por tempo de contribuição e na aposentadoria por idade, se for vantajoso. Entendi. Se não for, ele não é aplicado. Os outros tipos de aposentadoria não têm a incidência do fator previdenciário. Tenho duas perguntas para a senhora. Primeira pergunta, senhora não, você, né? Eu falei que ela é muito nova, então a senhora não cabe, né, doutora Carla? Vamos. Mas a primeira, a expectativa de vida, ela é prevista pelo IBGE, então, isso, geral, né? Não é um caso individual, porque acho que ali perderia de controle. Essa expectativa de vida, né, todo ano o IBGE faz a tábua de mortalidade, ele faz uma unidade, né, de todo o Brasil, considerando, né, o contexto de vida socioeconômico de todos os brasileiros. E todo final de ano, em dezembro, ele divulga essa tabela que vai ser usada nas aposentadorias. Sim. A segunda pergunta seria, por que querem derrubar o fator previdenciário? Fiquei sabendo que estão entrando com leis, medidas para terminar com o fator... Qual que é a contrapartida para que isso acabe? Eu gostaria que você explicasse um pouco sobre isso e já explicasse o porquê que a senhora não quer que acabe. Não, porque assim, o fator previdenciário, ele reduz o benefício da aposentadoria, na medida em que ele determina quando o trabalhador vai se aposentar, né? Em razão dessa idade aí, desse tempo de contribuição. E o que acontece é que ele aplica um outro redutor, porque já tem, a própria Constituição, ela já determinou a idade. Então, com o fator previdenciário, seria um outro redutor, um outro requisito utilizado que a lei não previu. Então, quando o fator foi introduzido, né, questionou-se muito a constitucionalidade dele, ou seja, ele é contrário à Constituição ou não. Então, pensa, né, baseado nessa constitucionalidade do fator, tem uma ação de inconstitucionalidade, né, que foi ajuizada no Supremo, onde se pediu liminarmente que até que fosse decidido, esse fator previdenciário não fosse aplicado nas aposentadorias que estavam sendo concedidas. Mas, liminarmente, o que acontece? O STF entendeu que o fator previdenciário é constitucional, tanto é que ele continua sendo aplicado desde a sua vigência, mas isso foi liminar, que foi uma coisa assim, uma antecipação do que vai ser o mérito, que o que tudo indica vai ser julgado esse ano realmente, né, pelo STF. Então, agora é como se fosse assim, um julgamento definitivo. Sim. Se o STF entender que o fator previdenciário é constitucional, não é contra a Constituição, então ele vai... E aos seus olhos, isso é constitucional? Isso é de Deus ou não? Fala a verdade, isso é de Deus ou não? Você vai te falar assim, bom... Foi feito pelas autoridades, né? A autoridade é de Deus, ela escapou bem, saiu bem. Ela lê a Bíblia, ela saiu bem. Então... Mas eu queria perguntar o seguinte, quando a gente pensa em aposentadoria, eu estou falando aposentadoria já por idade, não estou falando dos aposentados por problema de invalidez e etc. e tal. Bom, quando você pensa em aposentadoria, para o Estado, quanto mais tarde o indivíduo aposentar, é melhor porque ele continua ativo, fazendo parte da população ativa do país que está produzindo, e ele não vai sobrecarregar a folha de pagamento do Estado, porque acaba que a Previdência tem que pagar todo mundo e o cara não está produzindo. O cara está recebendo, teoricamente, sem produzir.
Então, por isso que eles ficam empurrando o cara, quer que o cara aposenta de bengala já, né? Para pagar menos tempo de aposentadoria, porque assim, a ideia é essa. A expectativa é 70 anos, o cara aposenta com 65, ele morre com 70, 5 anos só que o Estado vai pagar para ele. Mesmo, mas o Estado comeu o dinheiro dele os 40, Houve 50 contribuições, anos. né, para que ele fosse aposentado. Claro. Então, trocando em miúdos, é isso mesmo. Que se uma pessoa se aposenta com 50 anos, se o IBGE fala que a expectativa de vida, vamos supor, é 72 anos, então o que a Previdência pensa? Eu tenho que pagar 22 anos de aposentadoria. E eles falam que não tem esse planejamento para pagar, para suportar. Porque quando a Previdência, assim, só para esclarecer melhor, quando ela foi criada, né, a população do Brasil era jovem, né? Mas então, se eles procurarem assim, em algumas cuecas e meias, eles vão achar dinheiro tá. para pagar esse Eu acho que vai. Porque até essa história do déficit é muito questionável, né? Então, o objetivo é esse mesmo, fazer o trabalhador, né, continuar ativo por mais tempo. Mas, assim, juridicamente falando, eu entendo que ele é inconstitucional. Entendeu? Mas quando a gente vê... Isso é uma bomba. Juridicamente você entende que é inconstitucional? Que é inconstitucional por causa disso, né? Porque é um outro redutor que não está na Constituição, está sendo aplicado. E a Constituição, ela né, a nossa Carta Magna é maior do que tudo. Mas por exemplo, eu há uns 15 anos atrás, eu ajudei meu pai a aposentar. Eu fui mexer com a documentação para ele, porque ele não tinha tempo e aí ele também não gosta dessas partes burocráticas, eu fui ajudá-lo. Desculpe, e aí, meu pai, ele aposentou com 48 anos de idade, se não me engano. Mas meu pai trabalhou a vida inteira como motorista de ônibus, desde cedo, carteira assinada. Eu comecei a carteira assinada com 13 anos, mas trabalhei desde os 7. Pois é. Então, o que acontece? Meu pai tem lá aquela questão da insalubridade, né? Que parece que dá, não sei se ainda tem. Na época tinha, acho que 40% a mais por causa do tipo de trabalho. Muito barulho no ouvido, etc. e tal. Agora você imagina, o camarada trabalha muito a vida inteira, né, sobrecarregado ali. Exposto a esses agentes, exatamente, nocivos. Desgasta a saúde dele no momento em que ele pode, por exemplo, gozar de um benefício só porque ele não tem 65 anos, mas ele já contribuiu 30 e tantos anos, né? E aí entra aquela questão, por que o governo, constitucionalmente falando, não coloca para... O cara trabalhou 30 e poucos anos, né? Ele tem direito, sim, a aposentadoria dele integral. Se trabalhou menos de 35, o governo considera como quebra de contrato, alguma coisa assim. Por que não ajusta isso, ao invés de ficar empurrando o cara para trabalhar até mais tarde? Ou por que não deixa o cara começar a trabalhar desde cedo? Porque hoje, por exemplo, o adolescente não pode trabalhar, né? Mas bota o cara para trabalhar mais cedo, porque ele vai contribuir mais, não? É verdade. Só para esclarecer aí, pastor, essa questão aí que essas pessoas que estão expostas a esses agentes nocivos, a aposentadoria especial, ela não tem a incidência do fator previdenciário. É só para mesmo quem... Pensionista, nenhum desses tem. É só quem se aposenta por tempo de contribuição que tem o fator. E, no caso, quem vai se aposentar por idade, o INSS vai fazer o cálculo. Se for prejudicar, ele não vai ser aplicado. Então, assim, quem trabalha exposto a esses agentes, que tem tempo especial, quando trabalha em condições especiais, não tem aplicação do fator previdenciário. A aposentadoria especial não tem aplicação do fator previdenciário. Agora, passando a essa questão, como fica toda essa mídia falando que o fator previdenciário prejudica o aposentado, e realmente prejudica, eles fazem vários estudos, tem vários projetos de lei para substituir o fator previdenciário, né? Porque eles entendem que a Previdência ela não tem como suportar a retirada do fator previdenciário. Por causa disso, né, os cálculos atuariais não suportam, porque a Previdência ela não se planejou, quando ela foi criada, há muitos anos atrás, não teve esse planejamento a longo prazo. Então, como a população ativa era jovem, a Previdência não se preocupou com isso. E quando essa população ativa passou a ser uma população inativa, aposentado, aí que eles viram que não tinham como suportar. Então, eles falam o seguinte, que a população ativa, ela não tem como cobrir os aposentados, os benefícios
pagar os benefícios de aposentadoria. A Constituição criou, inclusive, outras fontes de custeio, porque só aquela contribuição da carteira assinada, aquela folha que vai lá, que eles retêm, repassam. 8, 10, depende da faixa. Depende da alíquota, né? Depende de como que a pessoa contribui. Não tem como suportar todas essas aposentadorias que são pagas. Você tem noção de quantos aposentados somos no Brasil hoje? Olha, segundo o que a Previdência divulgou em novembro de 2011, são mais de 28 milhões e 800 mil benefícios de aposentadoria paga. Eu quero aproveitar. Isso dá... São quase 500 mil aposentados todos os anos. Sim. Eu não sei se entra, mas é bom até perguntar, o funcionário público, ele entra nesse quesito de fator previdenciário ou não? Não entra, né? Não. Esse, assim, o fator previdenciário são para as aposentadorias... Não entra também para político também não, né? Depende. Às vezes vai entrar porque quem tem mandato eletivo é considerado segurado obrigatório, né? Então, ele é segurado do INSS. Mas, assim, só quem é segurado do INSS é que tem o fator previdenciário. Porque o servidor público é um outro regime, é uma outra aposentadoria. Então, a gente está falando basicamente de quem trabalha com carteira assinada. Traduzindo. Do cara que rala. Carteira assinada tem que falar do trabalhador que rala, que pega ônibus todo dia de manhã. Do contribuinte individual, né, o antigo autônomo. A gente vai assistir agora um VT para esclarecer mais sobre esse assunto e depois a gente volta fazendo mais perguntas. Então tá. Fique ligado no VT. 4 anos como aposentado e seu Wilson hoje colhe os frutos de uma vida inteira de trabalho. Foram anos investindo na previdência privada, recurso que garante uma renda melhor, dinheiro que faz a diferença e ajuda a melhorar a qualidade de vida. Melhorou muito porque, na realidade, com o salário só do INSS não tem condições de se viver. Então isso aí dobrou meu salário, tá? E para mim foi bom, melhorou minha qualidade de vida. E você sai da ativa e mantém o mesmo padrão de vida. Nem todos os brasileiros podem seguir o exemplo do seu Wilson. O valor pago mensalmente pode comprometer a renda. O jeito é esperar o benefício conhecido como fator previdenciário, oferecido pelo governo federal. Esse fator previdenciário foi criado com a finalidade de retardar a aposentadoria de quem é filiado ao INSS. Por quê? Tradicionalmente as pessoas aposentavam mais cedo, completavam o tempo de contribuição e requeriam aposentadoria. Durante o governo do presidente Lula, a queda do fator previdenciário chegou a ser votada no Congresso, mas não obteve o número necessário de votos para a implantação. A medida voltou a ser pautada este mês e, se aprovada, pode diminuir os gastos com a aposentadoria. No primeiro momento, as pessoas que se aposentarem, logo que completarem o tempo de contribuição, não haverá incidência desse fator previdenciário. Então, por exemplo, a pessoa hoje, suponhamos que não tivesse mais o fator previdenciário hoje. Ele tem aí o que a gente chama de salário-benefício no valor de R$3.000. Se ele requerer aposentadoria, ele vai receber os R$3.000. Ponto. Agora, com o fator previdenciário, conforme a idade, em vez de R$3.000, ele receberia R$2.250. Então, esse é um grande benefício. Some, para a maioria das pessoas, um redutor, que o fator funciona realmente como um redutor do valor da aposentadoria. Um homem com 60 anos de idade e 35 anos de contribuição teria 95 pontos e poderia se aposentar sem as perdas do fator previdenciário. Uma aposentadoria verdadeiramente integral. Já um homem que começou a trabalhar com 18 anos de idade e já contribuiu 35 anos, poderia, nas regras atuais, se aposentar, mesmo com as perdas do fator previdenciário, aos 53 anos de idade. Então está sendo construída uma proposta semelhante a que já existe para um número de servidores públicos federais. Qual seja, a partir do certo momento, quando o homem tiver 35 anos de idade, 35 anos de contribuição, 30 anos de idade, somando com a idade dele, se der para a mulher 85 e o homem 95, ele sairia com uma aposentadoria integral.